pessoal, o nosso tema para a aula desses dias vai ser o povo brasileiro, um povo místico e religioso. Não vamos perder de vista sempre a importância que as imagens trazem para nós, tá? Então temos uma imagem da contribuição indígena, da contribuição negra e da contribuição europeia. Sempre lembrando que o misticismo dentro da religião é sempre uma forma de ir além daquilo que a própria cultura religiosa apresenta para a pessoa. É aquilo que ela interpreta, que ela aumenta, que ela integra, que ela compõe dentro daquilo que ela crê, retirando isso da cultura do seu povo, do seu lugar, da sua região. Então vamos tocar em frente. Aqui a gente tem então um pequeno texto que consta do texto de vocês já também, né, do texto 3, dizendo que o povo brasileiro ele é um povo extremamente espiritual e místico. Trouxe para vocês aqui um pequeno documentário para te dar uma olhadinha e entender isso enquanto a gente vai vendo o documentário e vai lendo o texto aqui do lado, tá bom? Depois dos 8 quilômetros que separam a Igreja da Conceição da Praia até a Basílica do Senhor do Bonfim, muitos fiéis chegaram à colina sagrada ao som de oração. Outros fizeram questão de fazer as orações na escadaria e prender a fitinha nas grades do templo, com direito a 3 pedidos como manda a tradição. Esse ano eu tenho para pedir muita saúde, né, para os familiares, para os amigos que estão enfermos, muita paz, né, que é o que a gente está precisando, muita compreensão e amor para todo mundo, né, que é sempre bom. A festa religiosa é marcada pelo sincretismo e respeito de culto a todas as crenças. Espaço para banho de folha, milho branco, plantas que afastam doenças e atraem dinheiro. Independente de religião, o desejo é de bons sentimentos para todos. Todas as religiões há um só Pai, porque só existe um Pai, Pai de todos. Então, independente de religião, todos vêm aqui pedir amor, bênção e felicidade para toda a família. Pedindo paz, misericórdia, minha santa, para nós e o mundo inteiro. Policiais fizeram a segurança durante todo o trajeto e na chegada dos fiéis. Mesmo com as milhares de pessoas nas ruas, a lavagem inclui portadores de necessidades especiais. Famílias inteiras seguem o cortejo. No colo ou no carrinho, crianças fazem a festa. Maria Luísa foi à Igreja do Senhor do Bonfim comemorar o 1º ano de vida. Porque hoje ela completa 1 ano de vida. E aí eu vim comemorar com o Senhor do Bonfim. Abraçando a diversidade, as figuras também apareceram para o cortejo de filhos gigantes. Cantor de arrocha. Eu viverei em paz com você. Personagens de desenho animado. Além de vir trazendo, homenageando, né, o som, toda dourada, de amarelo. Certo que aqui é um lugar de diversidade. Que aqui encontramos, além de católicos, protestantes, a galera do candomblé, gays, lésbicas, simpatizantes, hétero, toda a diversidade de Salvador, da Bahia é encontrada aqui. Entre os que foram curtir, teve também quem chegou cedo para trabalhar. Haja vender fitinhas de Senhor do Bonfim, sorvete, quibe, coxinha, pastel, amendoim e cachorro-quente. Também para matar a fome, o tabuleiro da Baiana levou para a Colina Sagrada o tradicional acarajé, passarinha, cocada e o bolinho de estudante. Parte do comércio abriu e vendeu roupas para os visitantes. Tudo para agradar o fiel, que foi também para a parte profana, que começa assim que termina o cortejo. Para refrescar, cerveja e outras bebidas ajudam a animar a festa. Para refrescar o calor, só cerveja bem gelada. Uma cerveja só para se divertir um pouquinho, entendeu? Minha esposa aqui do lado, meu sogro aqui, estou satisfeito. Podemos então entender que na questão do brasileiro, você tem uma cultura, a cultura gastronômica, a cultura da dança, a cultura do gênero, a cultura religiosa, ela abrange tudo isso quando se fala na questão do sincretismo. E na sequência, quando a gente fala de sincretismo, a gente percebe pelas frases que a palavra Deus, ela está sempre presente na boca das mais diversas tradições religiosas. Às vezes você se pega falando, fala, eu sou ateu, mas quando você menos espera tem lá, seja o que Deus quiser. Ou então um pai dizendo, Deus te abençoe, Deus queira, Deus é mais,
né? Cada um por si, Deus por todos, Deus tarda, mas não falha, Deus te acompanhe, Deus te abençoe, Deus te pague, Deus me ajude, Deus te guie. Então são expressões que a gente tem no dia a dia que demonstram um pouco dessa necessidade de estar ligado a um transcendente, não importa a partir de que instituição. Aqui na sequência a gente tem já mais específico do cristianismo. O cristianismo ele entra no Brasil pelo caminho ou pela via da missão. A gente nota aqui pelo desenho, né, do descobrimento, aqui primeira missa, Frei Henrique Soares de Coimbra. Então, como missão, depois ele passa por um período onde tem as procissões, também que é um cristianismo mais popular, entrando, né? Aqui embaixo a gente nota aqui, alguns já viram isso, o Padre Marcelo com os grandes grupos carismáticos, né? São momentos. Aqui do lado, né, a gente tem também um grupo representando um pouco aquilo que se chamou pela via da libertação. Então a igreja começa de forma missionária e ela agrega as pessoas, tentando fazer de tudo para ser mais atualizada e também discutindo as questões que são do dia a dia, do cotidiano das pessoas. O cristianismo popular, portanto, ele conta não só com aquilo que é oficial da igreja, mas aquilo que também a população vai criando em torno da questão religiosa, da questão cultural e da questão também, muitas vezes, muito pessoal. Vamos dar uma olhadinha nesse documentário para vocês perceberem um pouco isso, tá? Que aparece aqui, para a gente poder entender essa questão. Essas duas mãos aqui, ó, não nasceu para fazer mal para ninguém, só o bem. Esse dom eu já nasci com ele, eu não descobri ele, eu já nasci com ele. Eu acho que a senhora não me ensinou por acaso, né? Aprende com um, aprende com outra. Não é feitiço nada não. Não é fé que a gente tem, né? Força. Todas as bendições, todas as formas de bendição tinha o evangelho apócrifo, mas ninguém registrou como eu, perdeu-se. Apócrifo significa Evangelho da vida oculta de Cristo, infância, juventude ou até mesmo após a morte. De onde vem o dom de benzer? Como a fé pode curar? Vento virado, mal olhado, espinhela caída, mal de simioto, cobreiro e tantos outros males que não estão catalogados no Código Internacional de Doenças. São males que vêm da alma e encontram a cura nas mãos e nas rezas delas, as benzedeiras. Nos ofendeu, não deixe chegar em tristeza, e abra o Senhor, Deus Muito bem. Agora, uma outra questão também bastante interessante nesse estudo é a gente entender que a linguagem religiosa que você busca na cultura dos primitivos da terra, indígenas, dos negros que foram trazidos por ocasião da escravidão, dos europeus que vieram para cá também, trazendo tanto dentro do cristianismo, não só o catolicismo, mas também as igrejas protestantes, a presença de outras tradições, até mesmo como a muçulmana e a judaica, claro, foram compondo todo esse caldo cultural, que dá naquilo que a gente fala assim, puxa vida, a coisa é meio mística, porque você não identifica tudo que é prática da pessoa com uma única tradição religiosa, tá? E tanto os negros quanto os indígenas, eles têm uma forma de celebrar que, para a gente, às vezes, pelo desconhecimento da técnica, da dinâmica deles e o porquê, o significado daquilo, dá a impressão assim, de ser algo místico. E, de fato, é. E é justamente isso que dá uma leveza muito grande quando você encontra diversos grupos religiosos, pela sua música, pelo seu canto, pela sua dança, pela sua forma de expressar, torna mais leve o sentimento religioso que eles têm.
Por outro lado, aqui a gente tem também, não podemos perder de vista isso, é que a questão religiosa, ela sempre foi uma grande incentivadora e muitas vezes contribuiu muito com toda a civilização. E a gente não pode colocar isso na mão apenas ou como crédito apenas para uma religião, mas para todas as tradições religiosas que levam bastante a sério aquilo que fazem. A gente, logicamente, que acentua mais pensando em Brasil, porque o texto é sobre a questão do povo brasileiro. A gente acaba colocando mais à frente ou destacando mais as religiões que vieram junto com os escravos e a indígena que nós tínhamos aqui já na nossa terra. Na sequência do texto, ele vai dizer para a gente, o autor do texto vai dizer assim, olha, o futuro religioso do Brasil, ele vai criar uma nova espiritualidade, que é uma espiritualidade baseada nas diferenças. Vai haver uma unidade onde se respeitará as diferenças e não se perderá a unidade com o divino, com o sagrado. Isso não se perde. A gente tem um diálogo aqui nessa primeira imagem, um diálogo muito interessante, uma representação cristã, aqui desse lado, e uma representação negra, né? Bom, aqui a gente também tem uma forma de expressão cultural religiosa, tanto em cima quanto embaixo. E agora a gente vai ouvir também mais um pedacinho de um documentário que nos ajuda a entender essa questão desse sincretismo. Se aproximando neste momento da Igreja Matriz, a procissão de São Sebastião e Nossa Senhora do Rosário para a conclusão da festa 2015-2016. Neste momento, o grupo dos negros do Rosário de Jardim do Seridó e também da comunidade quilombola Boa Vista dos Negros, município de Parelhas, que por sinal já pertenceu a Jardim do Seridó antes que Parelhas se emancipassem. Está chegando agora a matriz de Nossa Senhora da Conceição em Jardim do Seridó. Após a procissão, as pessoas acompanham, milhares de fiéis acompanharam a procissão. Religiosidade e fé. Essa é a festa de São Sebastião e Nossa Senhora do Rosário em Jardim do Seridó. Por aqui já estamos chegando na Corte dos Negros. Uma tradição de 152 anos em Jardim do Seridó. Essa é a festa de São Sebastião e Nossa Senhora do Rosário. E agora recebe os aplausos. Os negros do Rosário ficam dançando. Essa festa que teve a sua origem na escravidão dos negros e na sua liberdade. Uma festa onde os negros não podiam antigamente participar da excelsa festa de Nossa Senhora da Conceição e pediu aos seus senhores para que no final do ano celebrassem Nossa Senhora do Rosário e São Sebastião, que neste momento chegam à Igreja Matriz. Viva Nossa Senhora do Rosário! Viva São Sebastião! Bom, e assim terminamos então essa primeira fala sobre o texto 3. Depois vocês, ao lerem o texto e fazerem as atividades, vão entender um pouco melhor e nós tiramos as dúvidas na nossa aula, tá bom? Um grande abraço para vocês. Tchau!